Quantas coisas a gente desiste na nossa vida porque a gente acha que é na primeira vez que tem que dar certo, é na segunda e é na terceira. E a maturidade traz pra gente que não é sobre isso. Porque ninguém fala pro empresário o que ele tem que fazer. Tudo que você for começar, você vai ter a sensação que é do zero. Você vai ter sensação, não importa em que nível você esteja da sua carreira. Você falou, em vez de reforçarem o vai ser difícil e vamos te dar formas de superar isso, você está preparado. Não é sobre ter sucesso, é sobre quem começou antes com medo e com coragem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Capitalcast. Eu aqui de novo, seguindo na minha... Já vou falar que é uma tradição de estar acompanhada de mulheres incríveis do mercado imobiliário e do mercado como um todo. Hoje eu tenho a honra de receber Paloma Albuquerque, corretora, empresária, mentora e um nome gigante. Fiquei feliz de finalmente conseguirmos conciliar essas agendas e é um prazer te receber. Mara, eu que fico super honrada e com o convite de estar aqui na sua casa. E que casa linda, Obrigada. E parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, executando aí com maestria. E é só uma honra estar aqui nesse podcast que já está bombando aí. Vamos. E com você, principalmente, que Obrigada. A gente está um reencontro, A Verdade, gente se conheceu no Conecta Imob. E foi uma conexão de primeira, Verdade, então, aqueles encontros bons, assim, Estou muito feliz. Vamos marcar. Estou muito feliz aqui com o convite. Obrigada. Venha mais, casa tá aberta. Não fala isso que eu sou... Eu gostei do lugar. Bem assim, é total de coração, assim, é um prazer receber, e justamente trocar, Fala, a gente, cada uma na sua vida aqui dentro do imobiliário, mas a gente se encontra, eu acho que a gente falou já um montão aqui no bastidor, mas é o propósito, a energia, eu acho que quando é isso, é fluido, vai, e aí eu preciso entrar no tema aqui que a gente adora aqui, eu sei que você também, que é tipo, vamos vender, Vamos vender. Vamos vender. Vou trazer para a nossa audiência que está te conhecendo também, te pedir para você contar um pouquinho da sua história. Aí, justamente, eu sei que você já trabalhava no imobiliário quando veio para São Paulo, veio atuar numa grande corporadora do mercado, mas aonde você entendeu que era vendedora? Vou começar com essa, então. Ai, que pergunta maravilhosa! Essa ninguém nunca me fez. É bom quando a pergunta que a gente... Então, assim, como foi? Na verdade, eu vim de uma família... Meu pai é corretor de imóveis raiz, aquele corretor que realmente nunca tirou uma carteira de trabalho. Então, é corretor desde os 18 anos. Mas a gente leva uma vida para entender as coisas, A maturidade ela vai vindo com o tempo e a gente vai ressignificando as coisas. Então, eu não tinha conhecimento do que era ser vendedor, do que era ser corretor de imóveis. Mas, com mais ou menos uns 18 anos, eu fui trabalhar em shopping. E eu acho que shopping é uma grande escola. Para aprender sobre atendimento, sobre vendas, sobre estoque, sobre excelência, quando você trabalha em empresas de alto padrão, Então, a minha história começou com vendas em shopping. E eu lembro que eu não sabia nada. Foi aquela coisa de primeiro emprego mesmo. Primeiro emprego. Eu cheguei para trabalhar num shopping, fui trabalhar na M-Officer em Fortaleza. E eu lembro que eu não sabia nada. Porque, assim, as pessoas acham que o vendedor, ele nasce nato. Ele nasce... é um dom. O cara é vendedor, ele fala muito, Ele é expansivo, então ele é vendedor, E não é isso. E não é isso, é totalmente técnica. É totalmente técnica, é uma ciência. E aí, como você escuta muitas pessoas falando que é um dom, você começa o primeiro dia e fala, se der certo eu sou vendedor, se não der é porque eu não tenho um jeito para aquilo. E quantas coisas na nossa vida a gente faz esse 0,80? Quantas coisas a gente desiste na nossa vida porque a gente acha que é na primeira vez que tem que dar certo, é na segunda e é na terceira. E a maturidade traz para a gente que não é sobre isso. Então, eu comecei com vendas em shopping, totalmente perdida,
não saber para onde ir, mas eu tive grandes professores. Eu acho que eu fui uma aluna que Deus colocou bons professores no meu caminho, onde eu aprendi vendo essas pessoas fazer. E aí eu comecei no shopping, chorava porque não sabia vender, comecei como uma péssima vendedora, saí sendo campeã de vendas, e depois eu fui vender, aí fui advogar, aí saí totalmente da venda, fui advogar, me formei na OAB, tirei minha carteira da OAB, formei direito. Depois disso, eu fiquei nessa carreira, fui para o mercado financeiro. O mercado financeiro também. Trabalhei quase 8 anos com alta renda, foi no Itaú e no Santander. E voltei para a venda depois de muitos anos como corretora. Trabalhei com compras coletivas também. Uma época, lembro desse boom também. Eu trabalhei no Clicom. Fui para o e-commerce também, nessa época era marketing, e-commerce. Aprendi muito essas startups. Gente, assim, para o jovem que quer crescer, que quer aprender, startup, e-commerce, assim, é uma escola, porque eles estão com inovação, eles investem muito em inovação. E é uma estrutura, né, muito diferente por exemplo, né, de Itaú, de Santander, né, de empresas gigantes que tem uma estrutura já muito definida, né? Processos, rotinas e tal. Uma startup é o contrário, né? É o caos se refazendo a cada dia. Isso. Porque é assim que acontece. Exige para você, assim, uma adaptabilidade Gigante, e uma resiliência. Gigante. Eu lembro que, assim, uma semana era uma coisa, outra semana já era outra coisa. E assim... Mas é uma baita escola. Sim. Porque depois que eu passei por isso, eu já chegava na empresa com a mentalidade que eu tinha que me adaptar. E que as coisas poderiam mudar a qualquer momento. Então, isso é muito bom. Não, é um treino, realmente... Eu falo porque eu acho que até essa nossa conexão então é bem parecida por essas vivências. Eu sempre fui marketing, né? Me formei publicitária, então sempre atuei em marketing e tal, em empresas grandes, mas em empresas que às vezes criavam áreas e era como uma startup dentro de uma estrutura grande, né? Mas é isso, você vive, é justamente isso. Que agora você não se prende mais a cadeira ou eu sou gerente de não sei o quê, eu faço isso. Porque isso tipo, estou nessa, mas semana que vem já a estrutura toda já foi reorganizada, né? Ou foi um teste realmente que não funcionou, então já vai mudar. E é justamente isso, zero apego e fazer. É o fazer que te leva para o outro estágio. Então, eu trabalhei nisso, aí trabalhei no mercado financeiro, mas com vendas também, porque gerente de banco é vender consórcio, seguro, crédito, e ali uma prateleira de produtos que você tem que vender. E entrei no mercado imobiliário depois de voltar de um intercâmbio. Na verdade, assim, eu falo que entrei depois de voltar do intercâmbio, por quê? Quando eu tinha 19 anos, meu pai pediu para eu tirar o Cresce, novinha, quando eu estava no começo da faculdade. Porque ele disse assim, ele era corretor, ele tinha imobiliária. Então, a ideia dele é que eu assumisse a imobiliária com ele, novinha. Já desde e entrasse como advogada dentro da imobiliária e um braço nas vendas também. Sim. Só que eu não quis. Eu fui embora para o Rio de Janeiro, viver a vida louca das praias cariocas. De um tempo, um período sabático. Eu preciso viver minha vida um tempo. E aí, eu não segui, mas tirei a OAB novinha. E aí, enquanto eu não estava estagiando na faculdade de Direito, eu entrei numa construtora, que foi uma construtora de alto padrão, que meu pai trabalhou nessa construtora, que chama Colmeia, em Fortaleza, que é uma construtora de alto padrão lá. E eu fiquei nessa construtora 6 meses, estagiando. E aí fiz uma venda. Que eu digo que eu não fiz a venda, o cliente comprou. E depois disso, aí eu saí, porque eu fui estagiar, porque eu passei num concurso de estagiária para a Defensoria Pública. Aí eu trabalhei na Defensoria Pública, aí eu segui, terminei minha carreira, passei na OAB e tal. Então, eu devo essa pausa. E voltei com 32 anos, depois de ter feito o intercâmbio, porque meu pai pediu. E você vê, cara,
É incrível, Mari. A gente tem que ter isso. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar gravado, ou tatuado, ou assim, um papel nos lugares. Tudo que você for começar, você vai ter a sensação que é do zero. Você vai ter sensação... Não importa em que nível você esteja da sua carreira. Qualquer coisa nova, profissão nova... Você vai sentir as mesmas coisas, você vai sentir medo, vai te exigir uma energia muito grande, você vai achar que você não vai conseguir. A dúvida, né? É natural também, tipo, eu consigo. Eu lembro que quando eu comecei no mercado imobiliário, assim, dessa vez mais velha, eu abri uma planta, a planta baixa, porque eu comecei com lançamento, só trabalhei com lançamento. E aí eu lembro que eu abri a planta e falei assim, eu não consigo entender isso aqui. O que é isso aqui? E eu comecei a chorar. Fascinortes. Eu comecei a chorar. Isso de já desespero formada, mesmo. Então, uma advogada. Trabalhava com venda, mercado financeiro. Eu olhei aquilo ali, eu falei assim, eu não vou aprender isso aqui. E aí meu pai falou assim, calma, não é assim. Respeita o teu processo. Respeita a profissão. Isso é uma profissão. Você ficou 5 anos na faculdade de Direito para aprender a advogar. Você está começando uma nova carreira. Por que você acha que você vai olhar e você já vai saber? Que loucura é essa? Aí vem... Tipo, baixa, né? Baixa energia e recompõe, né? Mas porque a gente olha... tem essa urgência, né? A gente às vezes acha realmente. E a própria, né, eu vou até fazer esse gancho da corretagem, né? Da profissão corretor de imóvel. Eu acho que a nossa geração é a geração que vai mudar esse viés, né? Que muito tempo foi isso. Ah, vou ser corretor porque não estou fazendo nada, porque não tenho outra profissão, e não encarado como justamente uma profissão que precisa de estudo, que merece o estudo para performar bem, e não como virei corretor, porque o Tero cresce como muita faculdade. Pode falar isso, ter o Mari. diploma. Tirar o Cresce não te diz, não te torna corretor de imóveis. Acabou. Te torna uma pessoa com a carteirinha e pronto, né? Acabou. Obrigada. Eu respirei, mas Paloma complementou. Não, isso é importantíssimo falar. Tirar o Cresce não te torna corretor de imóveis. Como ter o diploma universitário não te torna advogado, não te torna publicitário, não te torna... Porque a teoria é uma coisa, a vivência é outra, e tem um gap aqui chamado justamente experiência, que nada vai compensar, a não ser o tempo passar. Exatamente isso, exatamente isso. Então, você está com um diploma ali, você está com a carteirinha do Cresce, naquele momento não diz na muito. Profissão de corretor, que o filtro é baixíssimo. Baixíssimo, Não existe, por exemplo, quando eu passei na OAB, só 10% Pelo contrário, dos corretores, 10%, somente 10 pessoas, das pessoas que prestaram a OAB, passaram. Ou seja, uma eu barreira fiquei de 6 entrada. anos na faculdade, depois eu tive que ficar 3 meses estudando, assim, estudava 12 horas por dia, para eu fazer uma prova, para eu tirar a minha carteira de advogado. Ou seja... E mesmo assim você ainda não é advogado. Por quê? Porque você só vai aprender na prática. Então, assim, por que corretor? É porque a gente considera que corretor é um vendedor. E não é. Assim que eu entrei no mercado imobiliário, eu tive um gestor que ele olhou para mim e falou assim, você foi vendedora de shopping, você foi vendedora de consórcio, de banco, de compras coletivas. Agora você vai aprender a negociar. Imóveis é negociação, não é venda. Quantos livros você já leu de negociação? Eu disse, nenhum. Então, agora, o primeiro passo para você se tornar corretor de imóveis é estudar negociação. Porque é negociar. Você não é dono do produto. Você intermedia entre as partes a negociação. É diferente. Então, a gente tem que entender que o processo para você se tornar corretor de imóveis, e corretor de imóveis para ser exemplo
e ser modelado dentro do mercado imobiliário são anos. Sim, com certeza. Porque são pouquíssimos hoje profissionais da corretagem, né? Corretores, que são referência, que conseguiram justamente criar produtos, criar mentorias ou ser uma referência para quem está começando na profissão. Né? Acho que eu consigo citar, no máximo em 2 mãos aqui, nomes que falam assim, não, a pessoa realmente fez algo diferente, ou saiu daquela... O termo, né, o bom e velho, saiu daquela manada ali que está no plantão, esperando uma venda cair para pagar as contas. E, lógico, a gente sabe que isso é difícil, que é viver aquele dia a dia ali. Mas quem se desponta, por isso que quem se desponta cresce muito. Que foi o que você fez? E tem uma fatia, Mari, também, dos que são grandes corretores de imóveis, porém eles não têm orgulho de falar que é corretores de imóveis. Que é uma massa que vem de uma classe média alta, que muitos veem esses profissionais andando muito bem-sucedidos, filhos de burgueses, filhos de playboy, que eles vivem da corretagem, porém eles não falam que são corretores. Tem você diria uma vergonha, realmente? Isso. Eu conheço Que louco, muitos. Sério? Muitos, que são, assim, filhos de donos de construtora, profissionais que têm sobrenome, que todos são corretores, mas eles não falam que são corretores. Só fala dentro ali para quem é interessante para fazer o negócio. Louco, né? Mas existe. Eu descobri isso depois que eu entrei no mercado imobiliário. Tinham vários amigos meus que viviam ostentando, assim, com dinheiro e tudo, de família tradicional e tal. E aí meu pai vivia falando assim, ó, Gabriela, é tudo corretor. Tudo corretor. É tudo lá. Tudo lá, É tudo. O dinheiro tá na corretagem. É tudo corretor. Mas não fala. Muito louco. E aí depois, quando eu entrei, eles já falaram, eu sou corretora também. Eu falei, tá corretor. Também agora. Tu nunca contou isso. Ai, safadinho. Tava ali... Então, existem mas eu muitas acho que é por camadas, isso. Mari. Sim, o mundo são camadas. Porque o cara também não quer entregar o jogo dele. Onde é que tá vindo a grana dele. E aí fica uma camada do sofredor, do mal-sucedido. Que não acessa que fica, aquele... que as pessoas enxergam e não enxerguem que tem uma camada por trás de grandes profissionais que estão muito bem-sucedidos, que acessaram o topo do funil, mas que ninguém está enxergando. E, logicamente, pessoas assim, pela rede de relacionamento... Não precisa aparecer. Não precisa, ou que justamente já vem da família, já vem dos negócios. Faz negócio da família. Tá fácil. O bom Family and Friends ali vai suportar. Meu pai é dono, eu vou te dar casos, não vou dar nome. Meu pai é dono da rede de farmácias X. A gente tem que comprar os terrenos. Eu tiro o Cresce, quem negocia os terrenos sou eu. Aí ele tá lá, fala assim, nem trabalha com o pai, mas tem um dinheiro, só faz alguma coisa. É corretor de imóveis. O nome da profissão é esse, Brasil. É esse mesmo. Então, mas por isso que eu acho que justamente a gente vem quebrando esse estigma da profissão corretor, que por muitos anos era justamente como a barreira de entrada é baixa. O cursinho do Cresce... sem a internet, esses profissionais ficavam totalmente no offline. Sim, porque não tinham uma necessidade de criar conteúdo, de realmente aparecer no online. E hoje o digital veio para mostrar essa camada que estava escondido de grandes profissionais que fazem o mercado imobiliário ser... essa máquina de vendas, e trazer o status para essa, porque não tem nada de errado também, e trazer o status para essa profissão, como em tantos lugares no mundo. Perfeito. Não é? Um corretor de imóvel em Nova York, alguns deles são celebridades ali. Perfeito. Com um baita orgulho de exibir a foto na placa e aquelas negociações. E acho que o mercado no Brasil, e lógico, São Paulo começa a puxar, mas eu sei que outras capitais também já evoluíram muito nisso, começa justamente a puxar essa visibilidade e essa relevância para os profissionais que estão trabalhando venda. Porque vamos falar, eu como incorporadora digo isso com certeza de boca cheia.
eu posso pensar que o melhor produto do mundo, eu posso fazer quantos estudos de mercado forem necessários, mas se não vender lá no final do dia, não vender o imóvel no lançamento, do que adiantou toda essa inspiração que acontece por trás, todo esse trabalho? Então, né, quem realiza a venda tem que ser muito valorizado, tem que realmente ter muito orgulho do que está fazendo. Mas não são todos os incorporadores e construtores que têm essa visão. Os que têm, crescem e se alavancam. Mas tem muitos incorporadores, donos de construtora, que odeiam corretor. Mas é louco. Olha como isso beira a insanidade. Eu escuto em lugares e falo assim, ele odeia corretor. O cara precisa que seja executado o produto dele por um corretor, mas ele odeia corretor. Louco, né? Mas tem muitos incorporadores ainda que acham que é só fazer um bom produto que vai se vender. Ou talvez aquela coisa que eu já ouvi muito também. O corretor ganha muito, né? Não é? Ganha muito para só fazer a venda, para só trazer o cliente. Cara, como assim? Tem muitas crenças e tem muitas coisas ainda que são ditas aí. Assim, e existe um preconceito, Mari. Sim. Existe um preconceito. Eu vejo quando eu saio de São Paulo e da minha bolha. Por quê? Porque assim, eu lido hoje com uma classe A, que já tem um nível de consciência mais alto. Sim. E normalmente são indicações. Essas indicações já vêm selada. Você vai ser atendida pela melhor corretora de São Paulo, por uma das maiores referências do mercado nacional. Então, assim, já vem selado, assim, já vem chancelado uma coisa que é mais fácil eu conduzir. Já chega com uma porta. Então, eu fico numa bolha. Sim. Mas eu vou contar um caso que é muito interessante e eu fiquei até um pouco chateada, eu vou confessar. Eu fui para o Rio de Janeiro nos últimos meses e eu estava na praia com algumas amigas, né? E aí ela falou assim, minha amiga é corretora de imóveis. E ela falou assim, nossa, a profissão mais fácil de ganhar dinheiro é ser corretor de imóveis, porque a pessoa não precisa ter estudo nenhum e qualquer pessoa pode ser corretor, é só ela querer. Gente, eu respirei fundo. Tipo, que nível de ignorância que as pessoas ainda estão sobre a profissão de corretor de imóveis. Como, assim, parece... Como a gente está numa bolha, Mari, a gente acha que não existe mais esse preconceito. Mas existe um preconceito. E muito mais um preconceito daquele profissional formado que não conseguiu ser bem-sucedido na profissão dele. E ele acaba tendo uma raiva ou uma inveja ou uma bronca do corretor de imóveis porque ele está ganhando muito. Só que sabe o que acontece? É aquele vizinho que fica com inveja de você quando você chega com o carro novo. Com carro novo. E no outro dia, você passa, ele está batendo na porta da sua empresa pedindo para ser corretor de imóveis. E aí ele fica lá 1, 2, 3 meses e ele desiste, porque ele viu que o negócio não é tão fácil como ele imaginava. Ou ele sentou ali, fez 100 ligações e não conseguiu o sim ali, porque quantas ligações precisam ser feitas até... E aí esse profissional, ele volta e começa a te respeitar. Porque é justamente até trazendo esse caos, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, justamente da técnica, né? Da zero sorte, zero não precisa de esforço. Arrisco dizer até, o esforço, logicamente, é muito menor quando a técnica é alta. Então, quem consegue performar muito bem, quem consegue ser assertivo, é o que você falou, tem técnica. Você não sentou no plantão de vendas e falou, agora eu vou esperar aqui. E quando a cliente chegar, eu vou contar aqui, vou bater um papo com ela. Não é bater papo. É, sim, se relacionar com pessoas, porque pessoas compram de pessoas, concorda? Por mais que a gente fale de um produto de alto valor, como o que você atua, mas é uma conversa, logicamente, de pessoa para pessoa, de ganhar aquela confiança, de trazer, atender a necessidade do que o cliente precisa. Mas é zero deixar sem condução. Senão você está ali sentada batendo papo. E não sentada trabalhando, negociando. Eu falo que a venda são portas que elas
abrem e fecham de acordo com a condução ali do processo dentro do funil de vendas. Um processo dentro de um funil de vendas, ele pode durar até 2 anos. Até mais, pode durar 10 anos. Se você pegar inventários, negociações de inventários, que duram 10 anos, terrenos. Então, mas você tem que entender a hora de abrir a porta, entender a hora que ela fechou, para você poder passar para outra porta. Então, são processos, são fases, e tem que ter um feeling, e tem que ter um tato, e estar muito sensível para você não abrir a porta na hora errada e nem fechar a porta na hora que ainda não está pronta para fechar. Então, isso é venda, é uma ciência. Então, é um desgaste emocional muito grande. Quando você entra numa negociação, você não pode sair dela, e isso às vezes exige 3, 4 noites virando, porque você tem que responder o cliente no time dele. Às vezes o cliente te manda mensagem 11 horas da noite, você tem que estar à disposição para dar uma continuidade no raciocínio mental dele dentro da hora que ele está disposto a dar atenção ao negócio. Então, é bem... Eu digo que transpiração é uma frase que eu aprendi com um diretor meu, Moisés Parisato. Ele sempre, quando eu entrei na Cirela, ele falou assim, você tem que ter 3 coisas: resiliência, disciplina e transpiração. Porque sem isso, você não consegue conduzir uma negociação com excelência. E o transpiração é justamente o sentar ali, como você falou, sentar e esperar o momento, sentar e suportar mentalmente, justamente que aquilo não acabou, que o cliente talvez vai ficar... Imagine quando a gente fala justamente do alto padrão, como quando a gente fala aqui do investidor imobiliário, não é que o cliente não está interessado, mas muitas vezes, e numa rotina de empresários, a gente sabe como entrou numa reunião, saiu em mais 3 compromissos. Então, aquele assunto está ali. Ele não é que... Só que ele não é prioritário. Não é prioritário, ou não dá para ser prioritário naquele momento. Perfeito. Né? Eu imagino quantas mensagens você tem aqui que você quer responder, mas agora não dá. Perfeito. Né? Então, a gente tem que justamente respeitar esses momentos. E você falou, e saber que não é a hora de fechar a porta. Ou talvez é só a hora de dar aquele oi ali, oferecendo alguma informação, talvez. Eu gosto servindo de alguma muito... forma. Eu gosto muito, por exemplo, tudo é muito intencional. Você tem que saber usar suas palavras e os seus contatos com o cliente de uma forma muito assertiva. Você tem que ser muito objetivo. Então, um empresário, um cliente potencial que é de alto padrão, ele não é um cara que fica coçando a cabeça durante o dia. Ele é um cara que cada minuto dele é caro e vale muito. Sim. Então, por exemplo, você tem que se mostrar muito mais presente, que está à disposição dele, e de uma forma assertiva. Por exemplo, esse cliente que não tem tempo e tudo, eu falo, vou ensinar uma técnica aqui que, de repente, vai ajudar muitas pessoas. Mari, eu sei que você é muito ocupada, mas eu vou fazer o seguinte, eu trabalho 24 horas. 3 da manhã seria um horário disponível para você? Porque aqui a gente trabalha 24 horas. Eu abro o plantão para você, ligo para o segurança. Se for algo que é importante para você, eu estou à disposição 24 horas. Isso já tira uma gargalhada do cliente. Sim, eu fiquei inesperado, né? Eu tô aqui assim, tipo, 3 da manhã? Sério? Poxa... eu vou comprar com essa menina. Porque ninguém tem tanta disposição e vontade, ninguém se colocou tanta à disposição do que ela. Para servir para uma coisa que é importante para mim, justamente. Então, isso aí já te ganha um respeito do já pelo cliente. Menos, te destaca do restante, né? Isso. Do tipo, eu tô aqui só te oferecendo uma coisa quando convém a mim como vendedor. E não mirando a sua necessidade. E isso é muito legal, porque o cliente fala assim, ele ri, e aí você já marca ele, porque tirar uma risada da pessoa é um sentimento bom, então você traz um sentimento bom. E a pessoa fala assim, não, Paloma, eu vou amanhã conseguir um horário para você. Exatamente, eu não vou fazer você sair, o segurança, todo mundo ligar o plantão todo, né? E cientificamente provado que quando justamente a gente sorri, né?
e a pessoa te associa totalmente inconsciente, né? Mas você me fez sorrir, né? E sorrir é bom, libera endorfinas, hormônios de hormônio, uma energia boa. Cientificamente, né? Tem um viés também muito, muito comprovado disso. É real. Então, né? A arte de vender, a arte de ser corretor de imóveis, ela é linda. Porque ela é isso, é você saber o que falar, como conduzir, como conectar com o cliente. Então, isso é algo que a gente vai desenvolvendo. Sim, não é... Não é algo que você nasceu, eu não sabia isso. Eu aprendi fazendo. Eu também, totalmente. Eu ainda falo eu, né, conto algumas vezes assim a minha história, né, aqui dentro da Capital, porque o Marcelo começou a Capital com um grupo de sócios e eu era publicitária, trabalhava com experiência do cliente numa empresa de software. Nossa. Totalmente. E eu comecei ajudando, meio como... Para mim era uma brincadeira, assim, era leve, porque a gente ia atender cliente no final de semana, né, bem no comecinho da Capital, então ia atender investidor, fazia né, café da manhã com investidores, mas eu estava ali como ajudando. E eu tinha zero técnica. Eu nunca tinha me visto como corretora, como empresária. Então, eu comecei muito até que eu aprendi justamente aquilo. Eu falava, cara, eu tenho que ter técnica. Não é uma conversa. Não é assim... É desesperador se você for uma conversa. Não é. Eu confesso que eu levei um tempo para entender esse jogo, justamente. Muito legal você falar isso, porque, assim, traz realidade. É exatamente isso. Quem está começando fica desesperado, achando que, gente, não vai aprender. Muito importante isso. E é o que você falou, e eu fiquei muito desconfortável nessa cadeira por um tempo, não vou dizer que foi um tempo curto, para justamente entender esse jogo, falar, cara, o que eu estou fazendo? É isso. Então agora estou aqui, testei esse, foi assim, esse foi. E aí, lógico, você cria uma técnica, você cria, acho que é algo que funciona também com a personalidade de cada um, porque não dá para descolar uma coisa da outra, mas justamente é muita transpiração, justamente muito sentar ali, ligar, sentar e organizar lead, preencher CRM, quantas vezes? E eu falo, agora que eu desapeguei um pouco, mas eu tinha muito apego à base de leads da Capital. Porque eu falava, cara, é o maior ativo. É isso, com certeza a sua carteira é o seu grande ouro. É o seu grande ouro. Eu recebo hoje, onde eu estava falando com um investidor, dono de um projeto aí do Sul, ele falou assim, eu falei, cara, agora não... Porque pelo momento. Pelo momento, eu falei, olha, eu não estou agora, eu não vou tomar decisão, eu tenho tratativas, Ele falou assim, eu quero a sua carteira. Ele foi bem direto, ele falou assim... O que eu quero é a sua carteira de clientes, que é o ouro. E ele chegou e falou assim, quanto você vende sua carteira? A sua lista de clientes para a gente trabalhar. Isso não tem preço. Não, na verdade, isso não está à venda. Isso não está à venda. Isso é inegociável. Não tem como. Isso é sobre valores. Isso é o meu ouro. Se eu der isso, eu estou dando minha vida. A chave de casa, né? Exatamente. Não, isso... Jamais. Lógico, você vai pensar estratégias, talvez, de trazer produtos novos para essa carteira. Sim, mas não entregá-la assim, mas é o jamais. grande ouro. Se a empresa que entender que o seu cliente está dentro da sua carteira e que a sua carteira é o grande tesouro que você tem, porque você depois, se for vender outra coisa, você tem sua carteira, você tem... Porque esses investidores do imobiliário de alto padrão, eles, obviamente, compram muitas outras coisas. Então, essas pessoas precisam de carro, de... móveis, de viagens, de muitas outras coisas que cercam todo esse consumo. Né? Então, lógico, é interessante, mas trazer produtos novos como uma pessoa que traz uma solução mais completa, mas não entregá-la assim, né? Isso... E a empresa que não entendeu que a sua riqueza está dentro dos seus dados, dos seus clientes, e não está usando isso a seu favor, ela está... Ou ela está muito atrasada, ou ela não vai chegar onde ela poderia com o potencial dela. Porque, assim, você vai em restaurantes... Lógico que agora a gente tem uma LGPD que restringe bastante aí essa coleta desses dados, mas é como as pessoas falam. Hoje, o cliente não atende mais o telefone. Então...
Como que você vai lá para falar com esse cliente? Como que você faz para vender? Hoje as pessoas estão muito mais resilientes, muito mais resistentes a isso. Sim. Mas é como você conduz isso. Porque quando é interessante, até vou fazer uma pergunta polêmica, então, trazendo esse tema da ligação. Como você aborda o cliente no primeiro contato? Eu ligo para o cliente. Depende da fonte, mas assim, normalmente eu sempre tento uma primeira conversa ao telefone. Então, ó, gente, quem está acompanhando aqui o Capital Cast, fazer um parênteses aqui, quem está começando talvez na profissão da corretagem, e muito se ouve, né? Não, eu mando um WhatsApp, porque o cliente não vai atender, porque as pessoas não querem a ligação. E sempre eu faço essa pergunta quando eu tenho oportunidade para pessoas que eu sei que são incríveis na venda, e é unânime. Eu tento uma ligação. Eu faço uma ligação. Se eu não consigo, justamente eu pergunto, eu mando uma mensagem perguntando qual é o horário para conversarmos. Tudo é técnica. Isso é uma coisa que eu ensino na mentoria, que é a questão do posicionamento estratégico. O seu posicionamento está até no seu tom de voz que você liga para o cliente. Então, se eu ligo para a cliente e falo, oi, Mari, olha o meu tom. Olha a energia, olha a alegria. Oi, Mari, 5 minutinhos, eu tenho isso, você pode falar agora, quer que eu mande pelo WhatsApp? Respeitando o tempo do cliente, sendo objetiva, sendo direta. Paloma, eu estou ocupada, manda para o meu WhatsApp. Paloma, eu posso falar agora. Ele vai te falar. Porque se for, então, aí eu completo com, se for interessante, pode ser o empresário mais ocupado do mundo, mas se ele quer aquilo, 5 minutos iniciais de atenção, você vai conseguir. E aí você abriu a primeira porta, né? No exemplo que você estava falando aqui, abriu a primeira porta, então chamou a atenção, captou o interesse. E aí as próximas fases do funil. E tem que ter muito cuidado, porque às vezes, ontem, por exemplo, eu recebi um contato de uma empresa de vendas muito famosa e eu já achei que ele foi agressivo. Pelo WhatsApp mesmo, olha isso. Então, às vezes, a pessoa fica achando que a ligação vai ser invasiva, mas tem muita gente sendo invasivo dentro do WhatsApp. E aí, isso, logicamente, isso você não, por exemplo, você é uma coisa que você já não gostou desse primeiro comportamento. Ó, você, como na posição de cliente, já é um lead ali perdido. E aí volta no vício do não tem lead, né? Não tem lead, não tá vindo lead, não precisa de mais. As pessoas estão base nisso. E a base de dados está ali. Eu falo que são os papa lead, que o corretor virou papa lead. Ele quer o cliente, tirador de pedido, que entre ligando, olha, eu quero esse apartamento, quero comprar. Vou pagar à vista ainda, né? Os corretores estão esperando isso, muitos corretores. Não, dói falar. Tá, mas, gente, é quem está esperando o Papai Noel também, né? Eu tô na prática, exatamente. Eu vejo isso no dia a dia. Eu não estou falando algo que eu acho. Tipo, é fato. É fato. E são os 90% do mercado que não vendem. Mas é o ovo ou a galinha, né? É causa ou consequência. E é o que está reclamando, que o mercado está ruim, que a economia não está boa, que não vai para frente, que agora vamos esperar a eleição passar, ou agora quem ganhou foi esquerda, foi direita, então é isso que me prejudica. Cara. É porque existem muitas pessoas que entram no mercado imobiliário enganadas. Tipo, vai ser fácil, ganha dinheiro fácil. Eles escutam muitas histórias e aí, assim, por exemplo, porque o mercado imobiliário, ele é um mercado muito oportuno. Sim. Ele é muito rico. Sim. E a gente sabe que acontecem coisas que marcam a história. O vovozinho que estava há 3 anos sem vender, que estava na noite de Natal, entrou um cliente e fez uma compra de 30 milhões. E aí a pessoa fala, nossa senhora, eu vou entrar para esse negócio, porque se o vovozinho estava lá há 3 anos e uma hora cai no meu colo, então muita gente está esperando cair no colo. Mas você concorda comigo que esse tipo de profissional, ele tem em todas as áreas? Não é só na corretagem, mas ele justamente, gente, qual a chance de cair algo no colo? Vamos ser muito sinceros. Mas o problema é que é uma profissão que ainda se prega isso com muita força.
Na hora, muitas vezes, que a imobiliária vai contratar um profissional, ele usa esse argumento. Ele conta essa história historinha. na hora de trazer a pessoa para dentro de um time. Então, em vez de investir, justamente, de investir numa é difícil. educação, numa... Você vai ter que trabalhar 8 a 12 horas, 7 dias por semana. O cliente pode ser que ele queira ver o apartamento às 3 da manhã. O cliente vai assinar o contrato e você só vai considerar a venda feita 7 dias depois que ele pagou. O cliente pode desistir a qualquer momento. Você vai ser bloqueado no WhatsApp. As pessoas vão desligar o telefone na sua cara. Você... Joga limpo. Porque isso tem uma coisa, até vou comentar com você. Eu estava estudando isso hoje de manhã. Eu gosto muito de neurociência. Então, eu estou estudando isso, fazendo uma pós-graduação, que é um curso incrível. E a aula era justamente sobre estresse e quanto isso inflama o nosso corpo, né? Toda essa ligação. E a evolução colocou no nosso cérebro a dor da rejeição no mesmo lugar da dor física. Foi feito um estudo onde pessoas em depressão tomaram paracetamol. Elas se sentiram mais felizes. Não aconteceu nada que aumentou a felicidade delas. Elas só sentiram menos dor. Como se elas estivessem com dor de cabeça, elas sentiriam menos dor. Porque no cérebro os circuitos estão no... Só de circuitos, né? Mas está no mesmo lugar. Então, quando a gente se sente rejeitado... a gente já passou por isso muitas vezes. Te bloquearem no WhatsApp, ou não atenderem suas ligações mais, ou bloquearem as ligações, dói. Dói muito. Dói muito. E dói fisicamente, tá? Não é... E é isso. Então, fala assim, você vai suportar a dor. Então, é como se você estivesse ali tomando um tapinha físico a cada ligação, a cada rejeição, a cada, quantos contratos... Não, tá tudo certo. E a pessoa some. O Marcelo tem a gente tem um cliente, um dos primeiros clientes que fez, não, eu estou indo buscar o dinheiro, porque eu recebi não sei o que em dinheiro, eu estou indo buscar. Esse cara nunca mais voltou. Então, você falou, em vez de reforçarem vai ser difícil, e vamos te dar formas de superar isso com técnica, com estudo, porque quando a gente aumenta, né, nosso nível de consciência, você sabe que vai ser assim, você está preparado. Então, né, eu estou aqui com o meu Tilenolzinho Mas é isso, porque é mais fácil contar uma história bonita. Mas de uma história bonita, justamente tem um monte de corretor que não vende. Mas às vezes você destrói a carreira. E represa, exatamente, que poderia ser boa. Meu ponto é justamente esse. Ou de uma operação, até, por exemplo, o marketing então não está trazendo lead bom? Pode ser que esteja. Sempre está. Sempre tá, porque sempre dá para tirar um suquinho ali. Se você for inteligente, dá para você utilizar todos os contatos a seu favor. Assim, lógico que tem uns que é uma criança que liga, que clica no lead. Tu nunca pegou isso, não? Não, minha filha, o bebê tava... Aí é difícil. Aí não, tudo bem, mas... Aí, né, a gente pode pedir uma indicação, sei lá. Mas aí tem uns casos realmente, assim, que é loucura. Pânico na torre, como eu falo. Mas, assim, dá para você tirar... Sabe por quê? Lógico. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, qual foi o meu mindset que fez eu conseguir ter os resultados que eu tenho? Foi entender que eu tinha que praticar o mais rápido e o máximo possível. Porque... Eu posso fazer 1 por dia, eu posso fazer 100. Porque esse 100, cada pessoa vai me falar algo que é importante para ela. Eu quero metrô. Por que você quer metrô? Porque eu vou para tal lugar e esse tal lugar é linha roxa. O que é linha roxa, senhor? O que é esse lugar? O que tem de interessante aqui? Copo cheio ou vazio? E saber o que fazer com essa informação, né? Senão ela só entraria na sua cabeça. Tipo, o cliente falou que precisa da linha roxa do metrô. Ia estar guardadinho ali, mas você não ia usar, né? Você transformou a informação em conhecimento, em ação. Eu trouxe um corretor de fora por causa do meu Instagram, então acaba que muitos corretores pelo Brasil querem vir para São Paulo e construir o sonho de trabalhar na Cirela por minha causa. Conheceram por minha causa. E tem essa influência. Isso. E aí veio esse corretor e eu tentei ajudar esse corretor.
né? Eu falei assim, vem aqui para casa, eu vou ligar, você vai assistir eu ligando, você vai tal. Ele chegou na minha casa, ficou 2 horas na minha casa e falou, eu não gosto de ligar. Corretor já de muito tempo de mercado, já era bem sucedido na cidade dele, e veio. E eu falei assim, ele falou assim, mas ligar, não gosto de ligar. Eu falei assim, olha, a ligação não é sobre a ligação só. Você está chegando agora em São Paulo, do Nordeste. A ligação vai te ensinar qual o horário que o cliente atende mais, qual é o horário que o cliente vai conduzir. Isso vai te dizer como que você vai programar a sua agenda para você estar disponível no horário que os clientes atendem, na hora que o cliente responde. E aí você vai se adaptar para você ter sucesso. Aí eu lembro que eu liguei para ele um dia, 7 horas da noite, eu falei, você está onde? Ele falou, não, estou tomando café aqui na casa de um amigo meu. Eu falei, cara, 7 horas é a hora que você tem que estar bombando de mandar as mensagens. Aí ele, mas lá na minha cidade... Ok, mas assim, você saiu da sua cidade, copo vazio. Você tem que saber jogar o jogo dos copos. Quando você tem que usar ele cheio, quando você tem que usar ele vazio ao seu favor. Então, as pessoas não querem pagar o preço, elas não querem passar pelo processo. É muito fácil, né? Até esse exemplo que você deu, é muito fácil ver a Paloma do Instagram. Como você citou, a Cyrela é uma incorporadora gigantesca no mercado nacional. Óbvio, uma empresa que movimenta muito dinheiro, que tudo é bonito na estrutura, que a estrutura funciona. Então, é muito legal eu sentar aqui no Instagram e olhar, tipo, Paloma, jantar, almoço, evento, contrato assinado. Só que a gente sabe o tudo que tem que ser feito para mostrar aqueles 5 minutos do Instagram. Então, quando a pessoa vê, eu acho que isso também é um recado importante. E com tantos outros influenciadores, não só do mercado imobiliário como você, de qualquer mercado. Lógico, o Instagram é nossa vitrine. Até o Instagram pessoal. Você posta uma foto que você está com o cabelo... Mas não, o Instagram, a gente vai postar o bonito. A gente quer mostrar o bonito. O Instagram não mostra o burnout, não, as noites chorando, o desgaste, cansaço, que você não quer levantar da cama. O cliente que às vezes é justamente que é chato, assim, que você não está tão afim 1h da ali. manhã fazendo reunião, videochamada, porque o teu cliente mora em outro país. Exatamente. Não mostra... Um momento longe da família, longe, né? Eu trago muitas... Não vê a marmita você comendo ali, porque não tem tempo para comer. Quando comeu, né? E quando comeu. Então... Eu estava aqui ontem falando com uma pessoa do time, e ele fez assim, eu só queria almoçar. Eu falei, eu já aceitei que essa semana não vai dar. E, tipo, tem quantas pessoas estão dispostas? Tem gente que para e trava e fala assim, se você chegar no primeiro encontro e falar, olha, seguinte, você vai ter dias que você não vai almoçar, vai ter dias que você não vai... A pessoa já acha que é o quê? Ela fala assim, meu Deus, é uma escravidão. Não, é a vida acontecendo exatamente. É a vida como ela é. Que você vai dizer assim, que nessa altura hoje, no momento que você está, ou quando você escolheu vir para São Paulo, trabalhar no mercado imobiliário, foi uma opção sua, você concorda? Total. E você pagou o preço, pagou a falta de almoço, pagou o cansaço. E como empresária... Agora vai pagar muito alto também. Nem fala. Muito alto. Você sair da sua zona de conforto de novo. Não, e vai se dedicar. Exatamente, vai se dedicar absurdo para dar certo a sua empresa, colocar energia. Então, são muitas outras noites. Os choros vão ser por outros motivos. Eu estou me sentindo igual a quase 5 anos atrás, quando eu estava chegando em São Paulo. E é incrível como se sentir assim, gente. Recomeçar. E você tem que ter a resiliência, você tem que ter a força, você tem que ter também um autocuidado e um amor próprio também, de respeitar a si mesmo. Esse processo que vai começar de novo, né? Tipo, não vai ser da noite pro dia. Não. E uma coisa que eu aprendi muito, e foi muito recente, Mari, que eu aprendi. Eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu sempre fui uma pessoa de assim, vou sentar, vou fazer isso em 7 dias, porém eu não vou parar. Só que chegava no momento seguinte, eu estava estafada e eu tinha que parar. Aí aquele parar não para descansar, ou parar porque precisava. Eu vi que eu chegaria no mesmo lugar se eu tivesse ido
numa velocidade um pouquinho Um menor, pouquinho, não precisa... eu ia chegar no mesmo lugar. Parando, você falou, parando, né, dedicando um tempo para cuidar da saúde, dedicando um tempo... É uma lição, assim, realmente não... Eu imagino que pode ter sido recente, porque é um aprendizado de todo dia, assim, né? E a gente, muitas vezes, eu trago até para você falar... hoje, eu vivo um momento que eu acabo tendo que negligenciar justamente alguns cuidados, porque eu falo, agora eu tenho que realizar isso. Mas eu tenho um foco, como de um sprint, sabe? Eu falei, eu estou me dedicando, eu sei que Sim. por um período vai ser assim, e eu vou fazer o melhor possível para cuidar de tudo, para justamente não ter que chegar no momento de o corpo faltar da saúde, e realmente não segurar o que a cabeça, o que a gente quer realizar, né? É porque as pessoas pregam muito o equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele não é isso aqui, né? É isso. Ele é isso. Exatamente isso. As pessoas pregam muito o equilíbrio. Só que não existe você fazer algo incrível, algo único com equilíbrio. É com desequilíbrio, é com força, é com energia. Só que você tem que entender Consciente. que tem a necessidade de ser os sprints que você falou. Você vai fazer. Exatamente. São momentos onde você puxa, mas assim, puxei, calma. Porque você fica viciado. Eu não sei se você passa por isso, mas a gente fica viciado na adrenalina. A gente fica viciado e tá o tempo inteiro em transpiração e produzindo. Você vira uma máquina. E isso Porque às vezes até se sente tóxico. mal. Porque uma hora você se sente mal do tipo daquela coisa, nossa, eu não tô fazendo nada. Eu tenho passado por isso, Mari. De acordar, domingo, com sentimento de culpa. De tipo assim, tô acordando 9 horas da manhã. Ok, mas eu não tenho cliente, eu não tenho fechamento, eu não tenho aquilo, não sei o quê. Tenho reunião, tem... Você tá tão... É verdade. Intoscado, tipo assim, da adrenalina, que você se sente incompetente. Você vai para um lugar, Inútil, às vezes, né? inútil. Pesado, E aí eu tenho feito muito essa reflexão de entender que, assim, calma, você vai chegar no mesmo lugar. Porque quantas vezes você teve que parar porque você estava esgotada? Eu acho que até um pouco cultural, acho que até um pouco a rede social pelo lado ruim, às vezes mostra muito isso, né? Porque aqui o fulano fez tantas coisas, o fulano consegue tanto. Mas, justamente, a gente está vendo trechos recortados de uma vida ou de um negócio. É isso. E aí a gente põe essa métrica alta e A é gente insano se porque chicotear, pra gente sangrar sozinha, porque não é que alguém falou e o empresário, esse é outro ponto também do nosso trabalho, que ele é difícil de achar, de entender esse caminho, eu acho, às vezes, porque ninguém fala para o empresário o que ele tem que fazer. Não. Então é isso, você fala assim, não, mas que hoje eu tenho que fazer 42 coisas. E tem mesmo, mas podem ser faseadas, podem ser dentro de um planejamento, porque não precisa ser tudo pisando no acelerador sempre, né? Eu tenho um médico, amigo nosso já, logo depois que eu tive a minha filha, eu estava naquele período pós-parto e engordar por causa da gestação, e eu queria muito voltar logo, né, para o treino, para a dieta, porque eu queria emagrecer e tal. E muitas vezes ele falava assim, Mari, é pisar no acelerador muito forte por muito tempo. Não dá. Então, né, nesse contexto da dieta, era tipo, volta a comer mais, treina um pouco menos. Mas eu estava num foco numa coisa, né? Graças a Deus e a ele, né? Não chegou a um momento que prejudicou a saúde, nada disso. Mas, por exemplo, hoje eu sei que, por mais que eu queira, eu não consigo colocar essa velocidade nisso. Porque o meu equilíbrio não está hoje em treinar 3 horas por dia. Nossa, treinava isso tudo? Ai, treinava, uma época eu treinava. Mas era outro contexto de vida, era outro, entendeu? Eu estava com a bebê pequenininha em casa, um bebê, por mais que ele dá muito trabalho, mas dorme bastante. Vixe, então, quer dizer, tu é a rata de... Naquele momento eu tava, tipo, focadaça. Foi muito legal. Eu tinha colocado um objetivo, é muito louco, as loucuras, tá? Mas eu tinha colocado um objetivo no aniversário de 1 ano dela, da minha filha, que eu queria estar com um corpo X. E eu tinha colocado como meta para mim que eu ia fazer o que precisasse. Foi até um teste de resiliência, de objetivo. E eu segui o plano
do médico, o Marcelo, que me ajudava muito com essa coisa que a gente gosta do assunto e tal. E era isso, tipo, e eu lembro muito das falas, era assim, você vai fazer o que tem que fazer, sem reclamar? E eu falei, vou. E foi um teste muito legal, assim, justamente dessa mentalidade. E vale muito, eu aplico em muitas coisas hoje, que eu lembro e falo, cara, era sem reclamar. E era sem negociação. Era tipo, tinha que bater tantas calorias de treino no dia, às vezes tinha que ser em 3 etapas. Às vezes eu punha a neném para dormir, como hoje, às vezes eu ponho ela para dormir e vou responder mensagem e vou fazer mais alguma coisa. Naquela época eu punha para dormir e voltava a treinar. Mentira, nossa. Porque eu queria muito, sabe? É o querer muito. É o querer muito. É o querer muito e vale pagar o tudo. preço e pagar o preço para isso. É só um exemplo. Né? Às vezes hoje é aqui na capital. Hoje a gente, tipo, alguém perguntou essa semana, não, mas vocês vão dormir? Eu falo, a gente dorme em casa, mas mora aqui. Mas num sentido leve, do tipo, eu sei o que eu estou fazendo agora. Como você sabe tudo o que você fez e vai fazer ainda. Engraçado, né? Como o esporte modela a gente, né? É uma escola... Eu vou te falar uma coisa. Na minha casa, eu joguei tênis a vida inteira. E era atleta mesmo, de competir, de treinar e tal. E engraçado, eu falo que na minha educação, dentro da minha casa, eu tive um pai que exigia muita disciplina. Por exemplo, eu não descia para o play até a faculdade. Eu não saía durante a semana. Eu só poderia sair sexta, sábado e domingo. Eu tinha que chegar em casa às 18 horas. Tá. E o esporte era, por exemplo, tão importante quanto as notas da escola. Olha que interessante. Então, mas isso te modelou justamente porque você é hoje, com certeza. E aí eu joguei tênis porque meu pai queria que eu fizesse um esporte individual. A responsabilidade. Para que eu não depender de ninguém para tomar as minhas decisões e que eu não precisasse de... Muito legal isso, não? Muito. O raciocínio dele. Perfeito. Do tipo, não vai botar nem o ônus nem o bônus na culpa do time, do individual. Autorresponsabilidade. Para você ir lá executar, você vai ter que montar a sua estratégia. Na hora a decisão é sua, é só sua. Então, modelou muito isso. Por quê? Porque eu era uma menina que de segunda a sexta eu ia para a escola de manhã, chegava da escola mais ou menos 12:15, almoçava, tirava um cochilo, 1h15 eu estava pegando a bike e indo para o clube. Treinar. Então, eu cresci, aí ficava no clube até 18 horas, a tarde inteira treinando. E final de semana eu competia, ou viajava para competir em algum estado, ou competia e ficava dentro do clube. Essa foi a minha educação até eu terminar minha faculdade, praticamente. Tive um intervalo que eu fui para o Rio, voltei, mas em Fortaleza, morando lá foi assim. E eu lembro que eu falava, pai, eu tenho que treinar mais essa semana, porque isso e aquilo. E aí meu pai falava assim, tá, essa semana você não vai para a escola, você vai treinar porque você tem competição. E aí eu falava isso na escola, que eu falava só lá em casa, é o seguinte, o esporte é tão importante quanto as notas aqui do colégio. E muita gente não entendia, mas hoje, eu vendo isso, eu falo, cara, como meu pai foi gigante, parabéns, bravo. Como ele chama? Lucas. Olha, seu Lucas, parabéns, hein? Aqui, é muito legal ter essa visão, né? Ele enxergou isso e te colocou numa vantagem muito grande. Sim. Totalmente de mentalidade, de desenvolvimento de responsabilidade, que às vezes muitos, falo até como mãe, que muitas vezes a gente quer poupar, né? Mas coitadinha, é muito esforço. Mas vai estudar e vai já se dedicar a tanto treino assim, tanta coisa. Mas se a gente para analisar hoje no profissional de performance, como você falou, quem faz algo realmente grande, foi treinado para isso. Foi treinado. É natural. É natural. Para você ter noção, Mari, meu pai é do Rio. Então, todas as férias eu passava no Rio de Janeiro. Então, durante a escola, eu era obrigada a ter nota até o 3º trimestre. Para poder acelerar. Olha que loucura. Olha. Então, no começo do ano, meu pai sentava comigo. A regra é essa. E aí eu já tinha que ter a média para passar de ano, para não precisar que a prova final eu tirasse uma nota boa. Entendi. Por quê? Porque ele já queria comprar passagem antes. Pra já. Então eu não podia ficar de recuperação. Estratégia, tipo, hoje também conhecido como o plano anual de negócios.
planejamento do ano que Olha vem. isso. E aí eu vendo essas coisas, eu falei assim, gente, mas eu fui realmente treinada Então. para trabalhar com meta, para executar. Então, meta, execução, acompanhamento. Meta, execução e acompanhamento. É o que um bom líder de venda o que tem que fazer todo dia. Pronto. Meta, executa, acompanha, analisa, volta. Aí você me falando isso, eu com 10 anos, 11 anos de idade fazendo Só não isso. chamava, não tinha esse nome de planejamento estratégico, de legal. business, qualquer coisa, mas era isso. Mas sabe o que é isso? Meu pai estudou em colégio judeu. Meu pai não é judeu, Disciplina. mas ele fala que na escola do judaísmo eles já aprendem a ser empresários. A educação é diferente. Porque é uma meritocracia. É um respeito. Ele disse que ele tinha cadeira de arquivamento de documentos. Como arquivar dentro de um escritório os processos, parte financeira, parte jurídica. Olha isso. Então, na escola. E quando, né, a gente sabe que as crianças, né, justamente nessa fase dos 0 aos 7 anos, é onde as crianças estão abertas justamente a modelar, a colocar essas crenças. E foi isso, né? Como ele aprendeu, ele trouxe para você isso muito cedo. Isso é muito legal, e modelou essa grande profissional, essa grande pessoa. Obrigada, amiga. Temos nossos defeitos, mas a gente procura sempre... Estou no caminho. Acho que eu ainda estou começando, amiga. Da onde eu tenho muita coisa ainda para trilhar. Não, com certeza. Mas tudo Deus, eu entrego muito na Deus. E Deus, eu sei que Deus já escreveu a história, é só questão de tempo e que seja feita a vontade deles. E vai colocando no seu caminho. Eu acredito muito nisso. Eu falo, as pessoas vão ou saindo, né, da nossa vida, do nosso caminho, e às vezes, óbvio, não tem nada de errado com elas, como com a gente. É que a gente tem um sócio aqui, mas ele fala um termo que eu gosto muito, ele fala, o meu rolê não é com ele. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E realmente, às vezes, são pessoas... Né? E a gente pode chamar justamente do propósito, mas eu acho que Deus também aproxima e afasta com essa energia. Tipo, talvez o propósito do que você vai construir a partir de agora, nessa fase nova da sua carreira, Deus vai colocar pessoas... que vão potencializar isso, que vão te ajudar a ver, a corrigir uma rota, às vezes, quando necessário, porque isso o aprendizado contínuo, né? A gente tem sucesso em algumas áreas, outras a gente quer melhorar, outras a gente sabe que, por mais que quem vê de fora fale... A gente vai errar várias vezes e vai corrigir. E essa habilidade também, acho que é o que faz, né? Sim. O empresário, o corretor bem-sucedido, mas antes de tudo a pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa bem-sucedida. Obrigada. Porque uma pessoa bem-sucedida é isso, né? Você tem possibilidades, as pessoas querem estar próximas, as pessoas chegam com intenções boas, os clientes ficam felizes do que você traz para eles, porque você não está preocupado em resolver só o seu... a dor da sua empresa, né? A sua dor como corretora, e sim de trazer algo útil e bom para as negociações, eu tenho certeza. E hoje, disso. assim, graças a Deus, eu escolho. Eu acho que essa é a melhor privilégio, parte. Né? Eu escolho... Isso é riqueza. Eu escolho quem eu vou atender, eu escolho quais os negócios que eu vou fazer. E isso eu acho que é a melhor fase, eu acho que da carreira da gente, né? Exatamente, né? É estar, quero me dedicar e vou trabalhar agora 16 horas pela minha empresa, quero ter você como cliente, não quero. E tá tudo bem, a gente segue. Exatamente. E a gente segue, tá tudo certo. Mas isso é uma liberdade que não é monetária, não tem a ver com dinheiro. Não tem. E a gente fala que isso é uma construção, leva muito tempo, né? Muito tempo. Eu digo que não são os 7 anos que eu estou no mercado, acho que é a vida inteira. Eu digo, as pessoas falam assim, Paloma, por que você tem sucesso? Por que você conquistou o que você conquistou? Eu falo, porque eu tenho pessoas que me conhecem, que compram comigo, que era meu amigo desde os 12 anos de idade. E elas entram em contato comigo e eu falo assim, é isso, porque eu construí uma confiança que é o legado das minhas relações de uma vida inteira. E aí é muito mais fácil. Sim, porque justamente quando
um amigo desse amigo falar, tô pensando em comprar um imóvel. Pode confiar na Paloma. Pode confiar. É muito mais isso. fácil. Só que isso são quase 40 anos que as pessoas não veem. Elas acham que foi 7 anos. Não, são 40 anos. É uma empresa que há 40 anos constrói relações de confiança, credibilidade com o seu cliente. Sendo que o seu cliente lá dos 7 anos era o amigo, depois, né, a rede, né, de contatos vai se expandindo, né? Então, se a gente pensar justamente como todos são clientes, né? Todos são clientes. Todos são clientes. O cliente, o teu amigo com 13 anos, ele é o teu cliente, ele virou o teu cliente. E é uma coisa que você realmente só pode construir vivendo, porque não dá para Paloma bem-sucedida, corretora, empresária, tá com um amigo no restaurante e ser pessoa que trata mal o garçom. Não, imagina. Não é? Então, isso vai desconstruindo, né? Então, o que eu quero dizer assim, é uma constante, né? Você vive realmente. Não é só a profissional quando está trabalhando, é o que é. E, assim, uma coisa que eu fico muito feliz quando eu escuto, porque, assim, e uma coisa que eu escuto com muita frequência, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu gosto de você, porque você é humilde. As pessoas falam muito isso. Porque as pessoas, elas têm um pouquinho de sucesso, elas já sobem a cabeça e já acham que é alguma coisa. E como eu tive uma escola que, assim, fui morar fora, aí eu fiz faxina, fiquei de babysitter. Quando eu morei no Rio, eu morei em comunidade, pegava 5 horas de ônibus, vendi shopping. Eu já passei por tanta coisa na minha vida que me provou que, tipo assim, você não é nada. Não. Você não é ninguém, você está ali naquela posição. E no dia que você não entender que é Deus que está te colocando, Ele vai tirar. Vai, facilmente. E Ele não pode te colocar ali para o teu benefício. É para você ajudar outras pessoas, servir alguém. Se você não entender essa matemática, acabou. Pode ser que demore, mas uma hora... Vai, é o tempo, é o caminho de cada um. A gente... estuda muito, né? Aqui a gente gosta também muito desse tema e a gente fala muito, Deus dá também para o generoso, porque Ele sabe justamente que e aí dá não é só o financeiro, não, é o conhecimento, é o acesso, é tudo, porque sabe que quem justamente pode contribuir para espalhar isso, né? Então, seja justamente através né, agora da mentoria, é uma forma, né, Ai, amiga, eu me realizo tanto. Eu imagino que deve ser tão gostoso de receber assim, uma notícia, como você estava falando aqui, uma corretora que não performava e virou uma líder de venda. Cara, quanto isso vale? Amiga, e assim, é uma coisa que eu tentei lutar muitas vezes. Sério? Do tipo, não quero fazer isso, ou não sei porque se... assim, porque assim, a venda de imóveis, você ganha muito. Você entendeu? E eu sei fazer. Sim. Então, é muito difícil você tirar a mão para ensinar. Porque o ganho que você ganha ali é um ganho, mas nunca vai bater uma venda de imóveis. Para quem sabe vender. Sim. E eu fiquei brigando com isso muito tempo. Nessa luta interna. Eu comecei, a primeira palestra que eu fiz tem 2 anos. E eu fiquei brigando mais tempo, porque já tinha uns 3 anos que as pessoas ficavam pedindo para mim mentoria, pedindo treinamento, pedindo as coisas. Mas tem 2 meses que eu estou nesse processo de construir. De me colocar como uma treinadora, de colocar como consultoria, como palestrante. Então, foi algo que veio de 2 anos para cá. Uhum. Só que por exemplo, eu dei uma mentoria esse ano. Ano passado dei 2, porque não era uma coisa que eu queria focar, eu fugia um pouco disso. Mas eu fui me encontrando, assim, me sentindo mais segura. Eu fui vendo porque eu tinha muita insegurança de, será que eu realmente sou capaz, o impostor, né? Síndrome do impostor. Será que eu realmente sou a pessoa capacitada para estar ensinando outras pessoas? Tipo, quem sou eu para estar nesse lugar? Olha que louco. É totalmente interno, né? Totalmente interno. Mas com 2 anos, e aí você vê os resultados, aí você vê o que você está fazendo, aí você fala, não, eu tenho prova social, o negócio realmente acontece.
Aí eu fui tirando esse síndrome do impostor, foi ficando de lado. Vou fazer sim. E aí eu fui ficando mais segura, foi ficando mais fluido, foi ficando mais gostoso. E aí hoje, assim, coisa que eu mais amo é subir num palco Gostoso, é uma energia. e dar palestra. A coisa que eu amo Troca. é dar treinamento de vendas, assim. É engraçado. E aí Aí agora tá dividido no coração as duas As duas coisas. paixões, assim, mas vai equilibrando e vão, com certeza, outros caminhos de executar essas duas coisas vão E surgindo, abre muitas né? portas, Com né? certeza, Porque você acaba conhecendo conecta, muita né? gente. Legal. Esses eventos são muito legais para network, muitas oportunidades. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E vão criando, né, produtos e entregas diferentes dentro do isso. que você vai fazer, né? Tá acabando o Capital Cast, não que eu queria, tá? Porque a gente podia ficar aqui, né, batendo papo, assim, trocando essas ideias e inspirações. É muito bom trocar, principalmente eu falo, né, com mulheres que vivem o mercado e, né, a cada dia querem A fazer luta melhor, diária, né? querem fazer diferente. Isso é o que a gente faz muito aqui, o que a gente gosta. E eu vou encerrar então, pedindo para você fazer, a gente tem uma pergunta tradição aqui no Capital Cast para encerrar, que se você fosse fazer uma frase para os principais outdoors do mundo, assim, ela vai estar estampada em capa de jornal, em Times Square e por aí, sobre o mercado imobiliário, o que você falaria? Na ventania, até pato voa. Não espere o vento baixar para você se profissionalizar. Comece antes. Não é sobre ter sucesso. É sobre quem começou antes com medo e com coragem. Então, não espere o vento baixar, porque na ventania até pato voa. Polêmicas à parte, também gostamos delas, não tem problema, mas exatamente, não espera. Vai com o que tem, né? Vai com o que está pronto agora, mas vai, porque senão alguém vai chegar muito antes, e não só mercado imobiliário, mas quem chegar antes em qualquer mercado, o bom e velho bebe água limpa, né? É isso, e ninguém começa pronto. Ninguém. E a gente acha que também nunca vai estar pronto. Ninguém né? vai estar pronto. Somos somos construções em constantes. Quem achar que está pronto já começou a cair. Inevitavelmente. É isso. Obrigada. Obrigada a você, amiga. Foi uma honra e muito gostoso ter você aqui. De coração, venha mais. Tchau, tchau. Gente, mais um Capital Cast terminando. Se você quiser mandar perguntas ou quiser interagir na caixinha, manda que a gente vai responder aqui com muito carinho. Obrigada por ter acompanhado mais esse e a gente se vê em breve.